Participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Bom dia para vocês. Tem vários temas hoje, então a gente vai seguir aqui para tentar abordar, porque são muitos temas relevantes. Vou começar hoje com o Tiago. Bolsonaro descreveu assim seu relacionamento com o novo diretor da Polícia Federal, Alexandre Ramagem. Passou a ser um amigo, tomava café junto, leite condensado no pão. Eu devo escolher uma pessoa que eu nunca vi na minha vida? Inclusive tem esse trecho do próprio presidente falando isso. Vamos ver. Ele foi no casamento de um filho meu. Não tem nada a ver ligado à família. Quer que eu bote alguém... É ligado por acaso. Eu conheci, gostei do trabalho dele, foi excepcional. Passou a ser um amigo. Nós tomava café junto. Leite condensado no pão, tá? E aí, eu devo escolher uma pessoa que eu nunca vi na minha vida? Tiago, começo com você. Como é que você vê essa declaração do presidente dizendo que ele é amigo daquele que vai assumir, dentro de instantes, a direção da Polícia Federal do Brasil? Bom dia, Gotino. Bom dia, Gisele. Bom dia aos telespectadores da CNN Brasil. A questão aqui, Gotino, não é se ele é amigo, se é inimigo. O problema aqui não é esse. O problema é a conjuntura em que isso se insere. O presidente da República foi acusado pelo seu ex-ministro da Justiça, o ex-juiz federal Sérgio Moro, de tentar interferir em investigações. Em investigações que disse por aí que podem comprometer os seus filhos. O grande problema é esse. A alma do problema é essa. Então, o que acontece? Quando ele afirma que é um amigo dele, tomam até café juntos, comem leite condensado com pão, isso não se deve criticar, cada um tem o seu gosto, é claro, mas se coloca também que é um amigo dos filhos, que foi ao casamento dos filhos, passou o Réveillon com os filhos, e tudo isso dentro da situação que um ou dois filhos do presidente estão sendo investigados, isso se torna um problema, sem dúvida nenhuma. Não tivéssemos isso, a acusação do ex-ministro Sérgio Moro, e os filhos dele não estivessem sido investigados, não haveria problema nenhum. O que se sabe é que o novo delegado-geral de Polícia Federal é um profissional respeitado, um delegado de Polícia Federal de carreira, se a memória não me falha, que entrou em 2005 na instituição, ou seja, já tem 15 anos de estrada, mas a questão não é a qualificação dele. O problema é que há acusações sérias contra os filhos do presidente e agora também contra o presidente, causado de dentro do seu governo, do ministro Sérgio Moro. Muito bem, nós vamos agora para os argumentos iniciais de Gisele Soares. Gisele, você. Bom dia, Gotino. Queria pedir licença para mandar um bom dia especial hoje para o Caio Coppola. Ele nos fez ontem à noite um elogio. Foi muito gentil, muito cortês. Caio, um beijo, muito obrigada. Estamos aqui nos esforçando para fazer debates tão bons quanto vocês aí, Caio e Augusto. Gotino, com relação à escolha do Dr. Alexandre Ramagem, a gente tem que diferenciar os critérios objetivos dos critérios subjetivos. Então, com relação aos critérios objetivos, o Dr. Alexandre Ramagem atende a esses critérios porque pertence ao grupo especial, então é delegado da Polícia Federal, pertence a esse grupo especial que é o grupo dentre os quais deve ser escolhido o diretor-geral, e o presidente da República goza dessa prerrogativa para fazer a nomeação. Com relação a critérios subjetivos, e aí sim a dificuldade. O fato de ter amizade não pode ser um critério, seja a favor, seja em desfavor da pessoa e do profissional Ramagem. Então, o que se precisa analisar é que ele é uma pessoa que reúne toda a capacidade técnica, ele tem bom trânsito dentro da corporação e fora também, é um nome bastante respeitado, vem da ABIN.
E o fato de ter essa amizade, essa proximidade com o presidente, veio justamente do momento, especialmente após o ataque sofrido pelo presidente, a facada. Então, houve uma dedicação muito grande. Eu ouvi uma entrevista do presidente há um tempo atrás em que ele narra justamente como foi que eles se conheceram. Eles se conheceram por conta da vinda do Alexandre Ramagem para fazer esse acompanhamento próximo ao presidente. E justamente a dedicação do Ramagem é que conquistou o respeito intelectual e também o respeito profissional e a amizade do presidente. Então, de novo, acho que tem que ser analisado o critério objetivo e com relação à subjetividade, o presidente vai escolher, dentre aquelas pessoas que reúnem as características necessárias, alguém em quem ele possa confiar, alguém que ele sabe que entende a sua forma de trabalhar e que irá trabalhar bem e atender às bandeiras principais do presidente, que são, uma delas justamente, o combate à corrupção. Tiago, há uma enxurrada de ações na Justiça tentando impedir Alexandre Ramagem de assumir o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, por essa proximidade, pela amizade. Como é que você vê isso? A nomeação está marcada para hoje. Gotino, eu vejo com uma série de problemas aí no meio desse caminho. Parece muito com os argumentos que utilizei ontem sobre o uso da justiça na interferência de escolhas políticas. Eu não gosto disso. Isso é errado na minha forma de ver o direito. Vamos deixar uma coisa clara? O direito, ele não é uma coisa tão simples. Ele não é algo que, o direito disse. Existe a necessidade sempre de interpretação do direito e de adequação dele ao fato social. O direito não nasce pronto. O direito, ele tem um intérprete. Se não fosse assim, não precisaríamos ter juízes. Mas você vê problema na proximidade e vê problema também na forma como isso daí está sendo discutido. E como resolver para você? O problema é bom senso, Gotino. Quebramos o bom senso há muito tempo no país e não é de agora que a justiça tenta interferir em atos que ainda sequer são praticados. O novo delegado de Polícia Federal, ele não tem ainda a nomeação feita e já está se acionando a justiça sobre isso. Não há sequer um fato gerador para que haja interferência judiciária. Vejam só o problema. Depois disso, um ato do presidente da República, volto aos argumentos de ontem, que creio que o Caio e o Augusto têm usado durante a noite. Vejam o problema. Um ato do presidente da República vai ser defenestrado por um juiz de primeira instância. Na minha forma de entender o direito, está errado. Esse é um grande problema. Por quê? Já ocorreu essa interferência sobre os aplausos de muita gente. Mas por quê? Porque havia uma oposição ao governo de então. Lembrem-se que Dilma, quando foi nomear o presidente Lula como ministro, houve essa interferência, essa tentativa de interferência, que estava errada, como está errado agora. Não é uma questão de posicionamento político. O que me causa espécie era o silêncio de antes e o aplauso de hoje. Isso está errado. As duas situações, tanto a do passado quanto a do presente, na minha forma de entender o direito, estão absolutamente equivocadas. O que é necessário para se resolver isso, Gotino? 1, bom senso. 2, uso do staff ao redor do presidente, para que se diga ao presidente, presidente, isso não está certo. O senhor está quebrando uma das questões mais fundamentais de uma pessoa pública, de um agente público, que é a impessoalidade. É claro que o presidente da República não deve indicar um adversário político. Óbvio que se for uma pessoa boa, uma pessoa próxima, que ele confie, isso é um critério também importantíssimo. Outra coisa é nessa situação, com os filhos dele sendo acusados, o ex-ministro da Justiça o acusando de interferência, ele indicar alguém que seja amigo pessoal dele e amigo pessoal dos investigados. Doutora, como é que você avalia essa enxurrada de ações para tentar impedir Ramagem de assumir a Polícia Federal nesta quarta-feira? De novo, a judicialização do inconformismo, né? Que realmente macula e atrapalha bastante, mas justamente muito movida por essas constantes desconfianças baseadas em opiniões, porque
Doutor Alexandre Ramagem, de novo, tem um currículo, atende aos requisitos, se conheceram por conta de uma situação profissional, então a proximidade deles veio depois desse contato profissional. Eu não vejo problema nenhum na nomeação, garantida a independência da Polícia Federal, até porque essa declaração feita pelo ministro Sérgio Moro, ela está sendo iniciado um procedimento de investigação. Então, por enquanto, o que existe são declarações de um lado, respostas do outro, e por conta disso criou-se aí uma desconfiança absolutamente, no meu ver, contraproducente, porque isso vai justamente contra o que o Brasil precisa nesse momento, que é tranquilidade dos outros setores, para que a gente possa focar no objetivo maior do país hoje, que é justamente o combate ao coronavírus. A gente acabou de ver aí notícias muito tristes com relação à subnotificação de números, com relação ao aumento do número de mortes. Então, ficar gastando e perdendo energia com esse tipo de discussão menor por conta de indícios, de manifestações opinativas, de declarações até agora sem comprovação que serão objeto de verificação futura, acho que compromete, prejudica o país. Não vejo nenhum dado objetivo para o óbice dessa nomeação. Olha, você que assiste a gente, você vê problemas ou não na nomeação de um amigo, o presidente nomear um amigo para diretor-geral da Polícia Federal? Vá às redes sociais, vá lá no Twitter, #Grande Debate, participe conosco, porque agora a gente vai para um segundo tema, também um tema relevante que também está dando o que falar. O Brasil vê o número de mortes de vítimas por coronavírus disparar. 5.017 pessoas já perderam a vida. O presidente foi questionado sobre isso e respondeu desta maneira. Vamos ver. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Solidarizamos com as famílias que perderam seus entes queridos, né, que a grande parte eram pessoas idosas, ok? Mas é a vida. Amanhã vou eu. Tiago Anastácio, começo com você. Gotino, esse ponto do nosso debate hoje é muito complicado. É complicado porque para se fazer uma crítica ou uma saudação, ou seja, um elogio, nós entramos numa esfera da ausência de lógica e da ausência de tudo aquilo que nos permeia como cidadãos brasileiros. Eu fico consternado com uma situação como essa e vou lembrar uma coisa super simples. Vamos nos lembrar de todos os grandes debates que nos antecederam aqui. Era uma gripezinha, não era uma gripezinha. A cloroquina nos salvaria, a cloroquina parece que não vai salvar ninguém. A Prevent Senior faria uma grande pesquisa, queria chocar a cidadania brasileira. A pesquisa foi considerada irrelevante em razão dos seus métodos. O presidente da República tirou o ministro da Saúde no meio da crise, o ministro Mandetta, colocou o ministro Taixe, que é um sujeito super respeitado no meio médico, mas está precisando de mais de uma semana e vai precisar de mais tempo para tomar pé da situação. É claro, não é necessário ser o salvador do povo hebreu, como se pensava sobre o Messias. Não é isso. Precisaria ter passado recados, exemplos, porque mais importante do que a palavra, porque, Gotino, é muito importante lembrar isso. Um líder, ele vai sempre fazer a população, o seu povo, ser direcionado pela palavra e pelo exemplo. Na palavra já sabemos que não devemos confiar. E o exemplo agora se mostra absolutamente errado. É muito triste a situação. Nós ouvimos antes de começar o grande debate. Talvez não sejam 70 mil pessoas, talvez sejam 700 mil pessoas já infectadas. Isso faz com que o número de mortes também possa ser muito maior. Nós estamos na maior crise desde a Segunda Guerra Mundial e o presidente da República, nós estamos vendo, não adianta passar a mão na cabeça do presidente. A crítica precisa ser construtiva? Precisa, mas manifestações como essa, e daí? Vocês acham razoável um presidente da República, pessoas morrendo, ele dizer, e daí? Então não é mais lógica, Gotino.
não é mais lógica. É a necessidade de um repúdio veemente a essas posições. Critique-se quando deve ser criticado, elogie-se quando deve ser elogiado, mas isso ultrapassa o bom senso, isso ultrapassa a mãe de todas as leis, que é a educação. Ok, Gisele, agora você. Foi uma manifestação muito infeliz, um trocadilho realmente bastante reprovável. Devemos respeito, sim, às mortes não só causadas pela Covid, mas a todas as mortes que vêm ocorrendo e que ainda justamente não sabemos exatamente qual foi a sua causa. Esse é um tema muito difícil. Tratar a morte com banalização é realmente bastante desrespeitoso e neste momento o que nós precisamos é de calma, cautela, parcimônia e realmente precisamos que o ministro da Saúde, que hoje terá uma série de reuniões e falará publicamente ao longo do dia em várias reuniões diferentes, é importante que ele nos traga respostas. Esses números alarmantes e esses erros tão gritantes com relação à subnotificação, tanto de mortes como de doentes e a ausência efetiva de uma matriz, como ele disse que iria preparar, então, cálculos matemáticos e números e, principalmente, uma estratégia, porque o ministro disse na sua primeira fala que o isolamento é uma porta de entrada, mas que ele precisaria elaborar, que nós precisaríamos de uma porta de saída, porque não podemos ficar isolados por um ano e meio, até que venha a vacina, que é efetivamente uma solução para imunizar a população e resolver de maneira mais peremptória o problema do coronavírus. Então, Gisele, pois não. Mas 1 ano e 4 meses no cargo, o presidente já não deveria saber o que ele pode e o que ele não pode falar, o que ele deve e o que ele não deve falar para soltar uma declaração nessa altura do campeonato? O presidente tem uma maneira muito peculiar e muito espontânea de se comunicar e ele, por sucessivas vezes, é bastante criticado porque ele acaba respondendo às perguntas no ímpeto e muitas vezes ele recebe essas perguntas, às vezes, de uma forma bastante reativa porque elas vêm com muita intensidade e às vezes vêm com uma carga muito grande também de acusação e acho que uma forma de reagir, uma forma hoje que foi realmente bastante infeliz foi essa de dar respostas muito curtas e muito reativas, muito abruptas. Isso assusta. Acho que é impróprio para esse momento. Nós precisamos cobrar dados, análise de dados e não só do governo federal, mas também dos governos estaduais e dos governos municipais. A gente não pode esquecer que essa competência, ela foi inclusive garantida pelo STF. Então, é preciso que governadores e também prefeitos nos tragam essas respostas de qual é o planejamento para os próximos dias, de quais são os dados que estão sendo avaliados. Aqui em São Paulo, por exemplo, o governador de São Paulo declarou que iria utilizar os telefones celulares para fazer um mapeamento de calor de aglomerações. Ele tem trazido dados para o estado de São Paulo, para os cidadãos, reclamando que vem diminuindo a porcentagem de adesão. Então, nós também precisamos dessas respostas dos estados e municípios para que saibamos com o mínimo de segurança que números são esses e como estamos enfrentando essa crise. Tiago, os apoiadores do presidente vão dizer que o presidente realmente falou e daí lamento, quer que eu faça o quê, mas depois o presidente disse que era solidário com as famílias dos mortos. O que ele diz na sequência diminui o impacto do que ele falou anteriormente ou não? Não, que são coisas distintas. Ser solidário em palavras é uma coisa. E daí o que eu posso fazer, nós estamos falando do governante da nação. O que eu posso fazer é ele que pode fazer. Claro, com a competência dos estados, voltamos ao tema de outros grandes debates, mas o grande ponto aqui nós estamos falando do presidente Jair Bolsonaro.
Os estados estão fazendo muito mais coisas, até por competência concorrente, do que o governo federal. Os estados não estão criando problemas políticos dentro dos próprios estados. Os governadores, não importa quais sejam, se o Flávio Dino, se o Caiado, se o Dória, se o Witzel, não estão criando problemas com o secretário de Justiça, nem com seus secretários de Saúde e nem com as comissões amplas e mistas que os auxiliam nesse momento. Então, pera lá. Uma coisa é nós estarmos falando do presidente que olha e fala, e daí? Um presidente que já prometeu tudo, soluções milagrosas, elas não vieram, foi acusado pelo ministro da Justiça, trocou a liderança da saúde no meio do vendaval, e o vendaval está chegando. Gotino, sabe como é que eu vejo isso? Como uma luta de pesos pesados. Quem baixar a guarda vai levar o cruzado definitivo. E nós estamos baixando a guarda em razão de uma falácia discursiva, não a longo prazo, mas a falácia discursiva sobre a economia, dizendo e passando recados e mensagens, não por palavras ao povo. Vejam que toda a aparição de um mestre de economia, de um ministro de economia ou de um grande economista falando, se afrouxa o isolamento. E nós temos os dados, sim. Há um afrouxamento na cidade de São Paulo e há um afrouxamento no estado de São Paulo. E isso é causado em razão da não percepção de que, primeiro, o vírus é dinâmico. Segundo, que a questão se agrava, que o isolamento não era para evitar o pico, era para apenas que a torneira não ficasse aberta e que apenas gotejasse a entrada nos hospitais. O pico virá. E vejam só, é possível que tenhamos 700 mil casos. Então, talvez também não sejam 5 mil mortes. Talvez nós já estejamos na casa de 30 mil mortes. Vai saber quais são os números. Então, a situação é muito grave para nós ficarmos dando recados políticos sobre governadores. Os governadores é que devem ser aplaudidos nesse momento. Eles estão dirigindo os seus estados porque nós temos cada vez mais problemas no governo federal. Então, vamos tomar cuidado com a crítica, porque a crítica ela deve ser, sim, construtiva, mas nós não podemos fechar os olhos para fatos. Vocês acham que o presidente da República deve saber falar, ou pior, aprender a falar quando já é presidente? Ele deve ir entender como funciona a dinâmica do seu povo quando já é presidente? Gente do céu, vamos ao elementar. Ok. Gisele, a mesma colocação para você. E daí, lamento, quer que eu faça o quê? Ele falou isso no começo da frase. E ele finaliza dizendo que era solidário às famílias dos mortos. Essa segunda colocação diminui o impacto da primeira ou não? O Tiago acredita que não. E você? Essa segunda colocação é importante, mas ela, infelizmente, realmente não diminui o impacto da primeira. Eu só discordo do Tiago, acho que a competência é de todos os governantes e se estivéssemos com governadores tão aptos e conduzindo programas de combate ao coronavírus tão bons, a gente não estaria aqui fazendo esse debate a respeito da divergência de números. Então, acho que todos estão enfrentando dificuldades e não só no Brasil, a gente vê no mundo todo que cada líder tem adotado maneiras diferentes de enfrentamento. Em todos os países há problemas, há discussões, há manifestações infelizes. O próprio presidente Donald Trump se manifestou recentemente recomendando que as pessoas consumissem detergente ou injetassem vai vendo aonde nós chegamos. Químicos. Então, assim, existe por parte também dos líderes esse desespero por uma situação que não se pode mapear, que não se consegue compreender, que vai agravando. E essa é uma crítica, então, que não se restringe ao Brasil. Eu não estou de maneira nenhuma justificando, mas acho que a gente às vezes tem que fazer uma análise um pouco mais global, um pouco maior, para entender que o Brasil está seguindo as mesmas dificuldades, enfrentando os mesmos problemas que outros países do mundo. Quiséramos nós que não estivéssemos assim. Realmente o ministro da Saúde foi substituído, o novo ministro assumiu há muito pouco tempo, então essa é uma outra cautela, é um outro
outro cuidado que a gente deve tomar de repente, analisar se esses números vinham sendo represados e agora, de repente, apareceram por conta dessa nova gestão, ou se isso realmente, se houve uma dificuldade nessa transição, porque é muito pouco tempo do novo ministro. Também não cabe aqui fazermos nenhum tipo de caça às bruxas, que eu acho que a gente tem que olhar o hoje e para frente e aprender apenas com o que já aconteceu e também olhar os outros países. De qualquer forma, a declaração realmente nesse momento não contribui. Com o que você não concorda, Tiago? Com tudo. Com tudo. Vamos lá, de forma bem simples e rápida. Falarmos ou insinuarmos a possibilidade de represamento de números, desculpem, há um limite para o debate. Não, mas se a gente tem subnotificação... Não, Gisele, Thiago, subnotificação... A gente está com números... Gisele, só um minuto. Subnotificação é uma coisa. Problemas de insumos, problemas de testes, possibilidade de testes. Isso. Represamento é proposital. Os números... Não, eu não quis dizer proposital. Então tudo bem. Eu disse o seguinte, a gente então não é com tudo que discordamos. Por exemplo, se a gente tem uma quantidade grande de testes que ainda não teve resultado, você tem um resultado num dia aí é da dinâmica. Você teve um represamento que de repente apareceu. Essa, inclusive, foi uma colocação do próprio atual ministro da Saúde. Eu não estou fazendo... tudo bem. Então, assim, essa transição, ela gera dificuldade. Foi isso que eu quis dizer, entendeu? Sem dúvida nenhuma, gera dificuldade e a dificuldade foi criada com essa troca. Vamos lembrar de uma coisa, o ministro Mandetta não foi mandado embora por causa dos problemas da saúde. Ele foi mandado embora porque ele não estaria se preocupando com a economia. Mas ele era protegido pelo ministro Paulo Guedes. Vejam a falta de bom senso discursivo do governo. Ora bolas, todos nós sabemos que o ministro Mandetta estava em contato com o ministro Paulo Guedes. Mas não era o momento de passar à nação simbolicamente que deveríamos abrir. São coisas absolutamente distintas. E nós trocamos o ministro da Saúde, porque ele se tornou um problema político para o presidente, ele estava se tornando maior. Vejam que problema. O outro grande ministro, que também é um possível concorrente do presidente Jair Bolsonaro, saiu dando tiro ao Léo, que foi o ministro da Justiça, ex-ministro Sérgio Moro. Então, vamos devagar com andor. Olhem a situação. Lá atrás, as pessoas precisam entender, Gisele, e esse é um ponto, creio que você vai concordar comigo. Nós tivemos uma gordura nessa crise. Nós soubemos antes dos países da Europa Ocidental sobre ela. E nós percebemos já lá atrás que poderíamos nos antecipar, porque o que começou a surtir efeito foi o isolamento social. Quando eles adotaram lá, foi unânime no mundo médico e no mundo das pesquisas, no mundo científico, que o isolamento seria o primeiro regimento contra essa crise. O que nós fizemos? Seguramos a crise, seguramos o pico da pandemia, conseguimos manter saudável o sistema de saúde, mas começamos com um discurso politiqueiro sobre isso, sobre a economia. E vejam só a dissonância. Por quê? O ministro Paulo Guedes fez um plano excelente de renda básica por 3 meses. Deu um mês, todos já queriam sair da quarentena ou do isolamento horizontal. O projeto econômico era para 3 meses, mas o presidente da República fazia de tudo para que fosse mais rápido. Ok. É o presidente que foi contra o projeto de Guedes e contra o projeto de Mandetta. Então vamos pela lógica. Eu acho um pouco difícil a gente calcar muitas afirmações com base em dados que nem os especialistas são unânimes em trazer. Então, acho importante termos cautela. Temos um novo ministro da Saúde que até agora se mostrou uma pessoa bastante competente, interessada e com capacidade de fazer essa análise de números. Estamos recebendo novas informações de novos números. Ele ainda assumiu o cargo muito recentemente. É preciso, sim, que governadores e prefeitos tenham esse mesmo comprometimento, porque somos um país
continental enorme, com diferenças geográficas e populacionais gigantescas, então é preciso sim que se analise caso a caso. A questão da flexibilização da quarentena, ela também tem que passar por essa análise, porque a quarentena não pode ser a mesma num município que tem pouquíssimos ou nenhum caso, para uma cidade como a cidade de São Paulo, que está entre as grandes cidades com grandes problemas e grandes números. Mas, Gisele, a gente tem que lembrar não vejo ainda, que o vírus está indo só um minutinho, Thiago. Pode ir. Se a gente ainda não atingiu dados de colapso da saúde. Hoje de manhã, por exemplo, foi noticiado que os hospitais em São Paulo estão com 75% de ocupação. Então, assim, temos controle. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que todos os especialistas nisso, sim, eles são unânimes em dizer que estaremos imunizados depois que 70% ou até 90% da população tivesse contaminado e que isso vai acontecer. Então, é uma espécie de uma tragédia anunciada. O que a gente precisa fazer é espaçar o máximo possível esse pico para que não haja um colapso da saúde, nem para as pessoas que têm Covid e nem para as outras pessoas. Sim. Que a gente não pode esquecer que as pessoas continuam ficando doentes, elas continuam precisando de atendimento, elas continuam precisando dos hospitais e essas pessoas não podem ser represadas porque ao momento após a flexibilização dessa quarentena, pode aí sim haver um colapso do sistema de saúde, não pelas pessoas com Covid, mas pelas outras que estavam represadas. Então, são muitos aspectos técnicos que acho difícil da gente fazer uma análise e tomar como certas premissas que não são nem tidas como unânimes pelos respectivos especialistas. Olha, eu tenho outros temas relevantes e interessantes para abordar com vocês. Tem o presidente Jair Bolsonaro saindo do Palácio da Alvorada neste momento. Mas eu queria, só para a gente finalizar esse tema, um rápido comentário seu, Tiago, e também da Gisele. Flexibilização do isolamento neste momento é viável? Todo mundo falando sobre esse assunto, já projetando para a segunda semana de maio, para 10, 11 de maio. Você acredita nessa flexibilização do isolamento já para essa segunda semana? Tiago. Gotino, é muito simples. Se flexibilizarmos, haverá um número de mortes tão alto, é o exemplo do mundo. Gisele, é o exemplo do mundo. Não você me necessariamente. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? Eu vou falar aquilo que eu falei num debate com a Renata. A preocupação dos bancos, já que as pessoas só pensam em sistema financeiro, é a seguinte: se flexibilizarmos e der problema na saúde, nós teremos a necessidade de lockdown. Simples. Isso todos falam, é unânime. Todos Gisele? falam. Vale a pena o risco? Se não flexibilizarmos e impedirmos as pessoas de trabalharem, de conseguirem o seu sustento, também teremos um problema gravíssimo. Mas nós estamos impedindo, então, Gisele. Eu acho que a decisão radical, ela é muito perigosa de ser adotada de forma equânime no Brasil todo. Acho que cada estado e cada município, e graças às competências, acho que a flexibilização depende do momento, depende do lugar. Uma coisa é flexibilização em São Paulo, que nem você diz, uma coisa, outra coisa, exatamente. Ou em Manaus, sim, ou lá no Ceará, ou no Rio de Janeiro, lugares sim, que realmente estão enfrentando esse pico, que os números são alarmantes. Gisele, tem uma dinâmica. Essa é uma situação. Eu vi o Davi Wipe falando esses dias, o problema é que a dinâmica indica que o vírus está se espalhando para o interior. E aí nós vamos ter um problema, aí pensando em setor federal, né, até mesmo para os recursos, para os insumos, como é que isso vai poder ser distribuído se houver colapso no interior? Porque é dinâmico, né? É um desafio dos gestores, eles vão ter que fazer uma composição, fazer uma análise de dados e conseguir trazer uma resposta para a população. Mas acho muito difícil ter uma posição sim ou não, num país tão grande como o nosso. Para cada região, para cada estado, para cada município, uma adoção de medidas diferentes, uma flexibilização com uma série de protocolos, de higienes e tudo isso. Sem dúvida. Há estados que vão prorrogar a quarentena horizontal? Pode ser que sim. Talvez seja o mais razoável. Eu não consegui encontrar, busquei aqui para São Paulo, respostas, por exemplo, com relação a esses mapeamentos de calor, para a gente entender como é que o governador de São Paulo tem enfrentado essas aglomerações que, na minha opinião, exigem medidas mais imediatas. Então, constatada a aglomeração, é preciso que haja uma resposta rápida do poder público no sentido de
combater essa aglomeração, de alguma forma resolver esse problema e dissuadir as pessoas de estarem juntas naquele espaço. Então, eu não tenho uma opinião radical sobre isso. Acho que cada estado, cada município terá que fazer essa flexibilização de acordo com a sua realidade. Não, é dentro daquilo que eu colocava até quando se criticavam os governadores sobre a competência ser concorrente, exatamente porque o governador e o prefeito estão mais próximos do seu povo do que o presidente, que é uma figura central. Eu concordo plenamente nesse aspecto. É claro que não é o lockdown no Brasil, é nos picos. A preocupação é a dinâmica do vírus para o interior. Esse é o meu problema. Todos esses estados e municípios já estão recebendo insumos, EPIs, ventiladores, enfim. Então, eles também estão se aparelhando e cada qual à sua maneira. É que os insumos e os aparelhos, aqui cabe o elogio até o pessoal da Faculdade de São Paulo, né, da USP, da Universidade de São Paulo, que conseguiram já colocar, até para ser testado, um respirador muito mais barato, que pode ser produzido de forma muito mais veloz, a importância da ciência. Ok. Tiago e Gisele, eu tenho um próximo tema. Estamos monitorando aqui a imagem da saída do presidente da República, Jair Bolsonaro. Seguinte, médicos cubanos em Minas Gerais pedem em carta para trabalhar no combate à Covid-19. São médicos que permaneceram no Brasil, mas hoje não possuem autorização para trabalhar. Eles tiveram essa autorização retirada desde o fim do projeto Mais Médicos. Cabe ao governo federal liberar esta autorização. O que vocês pensam? Começo com você, Tiago, a sua visão sobre esse tema. Gotino, eu sou favorável até que os ETs que a Força Aérea Americana liberou esses dias, se eles puderem ajudar, toda ajuda é bem-vinda. Me parece que se formos estabelecer, os médicos são cubanos, se os médicos já trabalharam, parece que são aptos. Não ouvi falar, posso estar errado, ou posso não ter ouvido, ter sido omisso, que esses médicos não praticaram barbaridades, muito pelo contrário. Parece que foram muito bem recebidos nos rincões do Brasil, que é para onde foram mandados. Porque nós sabemos que, como temos poucas faculdades de medicina no Brasil, poucos são os formados em medicina. E é claro que eles vão querer trabalhar nos grandes centros. Então, esses médicos, se dispondo a ajudar, que sejam cubanos do Raul Castro, que sejam chineses, que sejam suecos, que sejam canadenses. Esse vírus não tem ideologia, esse vírus não tem dinheiro que o possa freá-lo de forma imediata, a não ser o dinheiro para as pesquisas, para a ciência. Essa discussão, se nós levarmos para a politização dela, e aí de fato que o vírus vença. Aí não vale a pena nós habitarmos esse pequeno planeta azul. Convenhamos, médicos estão querendo ajudar. A ajuda é bem-vinda, nem que seja temporariamente ou não. Ok. Deixa eu saber a visão da Gisele sobre o tema. Gotino, esse programa Mais Médicos, ele foi instituído lá em 2013 pela ex-presidente Dilma Rousseff. Os médicos cubanos vieram ao Brasil e houve uma grande crítica por parte da sociedade médica justamente pela ausência da necessidade do revalida, então da revalidação do diploma para validação aqui no Brasil. Esse programa acabou sendo também criticado por conta da forma de remuneração desses médicos, porque cerca de 50% dos seus salários eram retidos pelo governo cubano. O programa, então, foi extinto, foi Cuba quem decidiu retirar os seus médicos, alguns ficaram e no final do ano passado, em dezembro, foram editadas 2 leis federais justamente para a recolocação desses médicos e de outros médicos estrangeiros para atuarem na saúde brasileira. É necessária a revalidação do título, existem critérios e também a lei traz a periodicidade dos editais para a incorporação desses profissionais no Brasil. O que me preocupa é a questão da responsabilidade e da aptidão técnica. Toda ajuda é bem-vinda, sim, desde que esteja dentro da aptidão técnica
da pessoa que irá ajudar, porque se ela vem imbuída de boas intenções, isso não significa que ela vá trazer bons resultados. Pode acontecer caso de mal prática e aí o prejuízo é maior do que o benefício. Então, acho que a regra tem que ser única para todos os médicos estrangeiros ou para médicos brasileiros que estejam no exterior ou que atuem no exterior e que queiram voltar para o Brasil. Acho que a regra tem que ser uma só, a lei federal tem que ser respeitada, é preciso que haja a revalidação para garantia dos resultados efetivos de uma atuação médica dentro dos critérios brasileiros da medicina. Tiago? Gotino, eu vou usar só um argumento e será simples e rápido. Nós estávamos treinando veterinários para ajudar. Só isso. Os veterinários têm um diploma, eles são médicos veterinários. Gisele, pelo amor de Deus, eles são veterinários. Não, tudo Se bem. nós estávamos São treinando médicos veterinários e nós estamos no meio de uma urgência, você quer que o Congresso Nacional edite uma lei, você quer que se abra agora numa urgência para pessoas que já agiram em campo, Gisele. Foi aberto um edital. Eu sei. A questão é, pessoas que já agiram em campo. Gente, é uma pandemia. E quem nós se pedimos pelos erros médicos Olha, que eles eu vou cometeram? interromper um pouquinho, que o presidente está se aproximando ali. Eu acho que ele está falando perto dos microfones. É possível ouvir a fala do presidente. Vamos ouvir. O grande debate não vai retornar à programação nesta manhã de quarta-feira. Nós vamos voltar amanhã, até por uma questão de tempo. Nós estávamos aqui debatendo vários temas quando o presidente chegou com o que eles chamam de tropa de choque, inclusive do presidente, os deputados mais alinhados.